Bom dia, estudantes de Pedagogia da Universidade Federal de Alfenas, da disciplina Antropologia e Educação. Espero que vocês estejam bem, vocês, as pessoas que vocês amam, nesses tempos de pandemia e de enlouquecimento de alguns governantes. Mas a gente tentando manter o mínimo possível as coisas boas, com o aprendizado, né? Troca de ideias. Vamos então ter essa aula, videoaula, sobre o texto 4 da nossa disciplina. O texto 4 é do... Vou mostrar aqui para vocês. Do José Guilherme Cantor Magnani, se chama Etnografia como Prática e Experiência. É um texto, um artigo que ele publicou na revista Horizontes Antropológicos em 2009. Né? A gente então está conhecendo aí ou reconhecendo um outro formato de texto, que é o artigo. Né? O texto anterior também a gente viu sobre um artigo, foi um artigo também do Pierre Clastres. O objetivo dessa aula e desse texto é a gente discutir um pouco mais a etnografia. A etnografia que, ao pé da letra, é a escrita da vida de um povo, a descrição da cultura de uma sociedade, de um grupo. Né? É uma prática marcante da antropologia. E, inclusive, o texto é interessante porque ele mostra a possibilidade de usar a etnografia em situações relativamente mais próximas de um estudante de pedagogia, de um professor, de uma professora da educação básica, da educação de jovens e adultos, gestor educacional, né? Que aí, no caso, é a comunidade dos surdos, o mundo surdo, dentro da cidade de São Paulo, que foi a pesquisa do Magnani. Né? A etnografia se nasceu para pesquisar os povos indígenas, comunidades quilombolas, povos ribeirinhos, por exemplo. Ela passa a ser estudada também para estudar o próximo, aquele que está próximo, ainda que diferente normalmente. O texto 3, sobre Pierre Clastres, foi um exemplo de uma etnografia, né, do que você, como você escreve uma observação, né, como é que você descreve uma experiência etnográfica, como que aquilo vira um texto, um trabalho. Existem etnografias também que são vídeos, documentários, ensaios fotográficos, né? Inclusive, esse texto do Manhã tem um outro artigo que tem algumas fotos que eu vou mostrar para vocês. E é importante o artigo para tratar de algumas especificidades da etnografia, que é a experiência, a prática e uma certa noção da totalidade. Alguns de vocês mandaram dúvidas em relação à noção da totalidade, que para a nossa disciplina, porque a gente precisa, é o menos importante. Eu vou explicar, a gente vai desenvolver isso, mas é o menos importante. Eu tenho observado pelos trabalhos que a noção de experiência, de prática, de etnografia, vocês entenderam muito bem. A totalidade é mais complexa e não é tão importante para a gente, ainda que a gente vai falar sobre ela. A etnografia não era uma prática comum na antropologia no seu início, como eu disse. No século XIX, até o final do século XIX, eu vou aqui passar uns slides, até o final do século XIX, a maior parte dos antropólogos não faziam etnografias, não faziam experiências de campo, observação em campo. Eles se baseavam nos relatos de viajantes, né? Funcionários da colônia, militares, comerciantes. E isso começou a mudar no final do século XIX e no começo do século XX, especialmente com um antropólogo alemão que atuou nos Estados Unidos, chamado Franz Boas. Ele começou a fazer incursões a campo, observações a campo. Passava alguns dias ou um tempo numa aldeia, numa tribo indígena dos Estados Unidos, várias delas, coletando muitos dados. Mas talvez o autor mais importante no desenvolvimento da etnografia e da observação participante foi um polonês chamado Bronisław Malinowski. O Malinowski correto é com 2 L's, estou vendo aqui no livro. Aqui está certo, ó. Né? Bronisław Malinowski, português naturalizado britânico, que nasceu em 1884 e faleceu em 1942. O livro mais conhecido dele é Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Um livro belíssimo, vou mostrar para vocês.
Aqui. A coleção Os Pensadores antiga tinha esse livro do Malinowski e aqui especificamente esse livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, né? Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Milanese. Ele fez uma pesquisa sobre povos pescadores das Ilhas do Sul, da Oceania, especialmente na Nova Guiné, especialmente uma aldeia chamada dos Trobriandeses, chamada Trobriande. E a diferença dele para o Franz Boas é que ele não passava alguns dias ou um certo tempo numa aldeia indígena, por exemplo, né? Ele passou, na verdade, meses. Na verdade, ele passou 2 anos no total em convívio com essa população dos Trobriandeses, principalmente, né? E ficou 1 ano, voltou para a Inglaterra, depois retornou, ficou mais 1 ano, mais ou menos, né? E ele narra essa experiência em 3 livros. O primeiro e mais conhecido, Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele marcou a antropologia do seu tempo, tanto teoricamente, mas principalmente metodologicamente, né? Radicalizando os laços com o povo que ele ia pesquisar, né? Aqui, a casa que ele construiu nas Ilhas Trobriand, os nativos de Trobriand próximos dele. Vejo que é um contraste muito interessante. Ele fez pesquisas também na Austrália, Nova Guiné, especialmente nas Ilhas Trobriand, nesses períodos que estão aí, de 1914 a 1915. Depois ele retornou em 1917, até 1918. E se destaca não apenas pela profundidade do seu contato com os trobriandeses, mas por mostrar os trobriandeses não como uma sociedade inferior, um estágio inferior da cultura, uma suposta etapa primitiva ou selvagem da cultura, mas não. Os trobriandeses eram uma sociedade tão humana quanto a nossa. Os seus costumes, seus hábitos, seus valores têm tanto significado quanto os nossos. São coerentes no conjunto da sua cultura. Eles têm significado, validade dentro da sua cultura. Mesmo que sejam costumes, hábitos, valores completamente diferentes dos nossos. Os trobriandeses é aquele povo que eu citei na aula sobre o texto 2, de que eles não relacionam a relação sexual com a procriação, com a concepção das crianças, né? Aqui uma outra foto do Malinowski com os trobriandeses conversando com os homens. Aí. Esse aqui é o local que ficam as Ilhas Trobriand, aqui é Papua Nova Guiné. O arquipélago aqui é próximo da Austrália, para a gente se localizar um pouco melhor no mapa mundi. Aqui ele conversando com as trobriandesas, observando os colares de uma trobriandesa, que nesse primeiro livro dele, ele destaca um circuito de trocas econômicas chamado Kula. Eles faziam trocas rituais de colares com pulseiras, né? E nas Ilhas Trobriand. Malinowski, então, ele criou a observação participante. Então, a etnografia passa a ser uma descrição, um texto ou um documentário que descreve a vida de um povo, a cultura de um povo, especialmente com base na observação participante, que é o convívio com os sujeitos de pesquisa, objeto entre aspas, durante longo tempo, convivendo no dia a dia dessas pessoas, conhecendo sua mentalidade, conhecendo sua língua, seus sentimentos, chegando ao ponto até mesmo de pensar na língua dos pesquisados. A etnografia, como a gente viu no texto do Pierre Classes e também nesse texto do Magnani, se torna uma monografia, ou seja, um texto temático, cheio de experiências humanas, em que nós vemos pessoas, seres humanos, agindo, pensando, sentindo, para além de simplesmente uma descrição abstrata e sofisticada de sistemas sociais. Eu acho que talvez o que diferencia a antropologia da sociologia é que a antropologia normalmente tem muita vida, muita carne, muito sangue, espírito, alma, cheio de relatos do cotidiano das pessoas, né, de forma profunda. Então, Malinowski criou isso que a gente observou novamente no texto do Zé Guilherme Cantor Magnani. Eu vou explicar, comentar um pouquinho mais a segunda parte da nossa aula.